Também existem aqueles que na audiência de custódia narram práticas abusivas de policiais que não existiram. Sim. Qual é a postura do Ministério Público numa situação como essa? A necessidade de uma boa defesa pelo advogado na audiência de custódia é um ato essencial. Se o advogado consegue provar uma ilegalidade numa audiência de custódia, ele vai antecipar todo o processo penal, toda uma defesa e, como o colega falou, com frutos da árvore envenenada, não vai ter uma denúncia. Então, se ele consegue, naquele momento, juntar elementos suficientes para dar credibilidade e anular aquela prova, ele vai fadar aquele processo, aquele APF ao fim, né? Mas há sempre nesse controle externo da atividade policial, o membro do parquê, ele tem que ter uma temperança naquela análise. Grande parte dos presos, eles falam sobre a tortura policial. Mas assim, a mera fala não é capaz de instaurar um procedimento investigatório contra aquele policial. Porque imagine, se todo preso chegar e falar sem prova que foi torturado. Então, é advertido eu entendo, pela denunciação caluniosa se for instaurado um procedimento. O que é isso? Se determinado preso fala que foi levantado o exemplo aqui de ter feito o exame de corpo de delito, só que posterior ele chega com a marca no corpo dele de tortura. E ele alega que foi. O laudo, a apresentação dele com aqueles elementos, mais a fala dele, já tem indício para a instauração de um procedimento. Beleza, mas se nesse período for provado que aquelas lesões durante o laudo e a apresentação não foi originada pela polícia, e sim por ele mesmo. É aí que eu quero chegar. E aí tem a condição de se avaliar. Será que não foi dentro da delegacia? A delegacia, na maioria das vezes, tem câmera. Se for provado, ele pode instaurar um procedimento contra ele de denunciação caluniosa. Porque a partir do momento que se tem informação ali de ter um laudo, ou a apresentação dele com as lesões, e a fala que teve uma tortura, o que é que o membro do parquê tem que fazer, né? O promotor de justiça? A gente é orientado, tem uma resolução do CNMP 221 de 2020 que trata de orientações trazidas pelo protocolo de Istambul, que são as perguntas que devem ser feitas ao flagranteado e também qual a providência que o Ministério Público deve fazer. Ele tem que instaurar um procedimento investigatório ou remeter para a polícia investigar aquele fato. Então, se for instaurado e provada a inocência do policial militar, esse preso vai ser denunciado por denunciação caluniosa. O grande X da questão, Abner, você tocou num ponto bem, bem, bem interessante. E antes de eu provocar o Sidival, eu vou trazer aquela situação que estávamos conversando aqui nos bastidores, de que uma determinada vez eu acompanhei a audiência de custódia e o meu cliente ele havia tomado uma fantada, né, no osso do pé. Então, o pé estava muito inchado. E ele estava narrando que tinha tomado essa fantada, e aí eu disse, Excelência, Vossa Excelência me permite que ele mostre? E aí o flagranteado levantou o pé e de fato estava bem inchado, e aí o juiz virou para mim e disse, doutor, eu não sou perito. Nossa. Isso virou um caos, é verdade, né? Mas, por outro lado, como o Ávila muito bem colocou, nós não sabemos a origem daquilo. É um juízo de cognição sumaríssimo ali. Até para se proferir uma decisão nesse sentido, porque observe que se você reconhece a tortura, você tem que reconhecer abuso de autoridade por parte dos policiais, e naquele exato momento você vai ter que demandar vários ofícios, corregedoria, Ministério Público. Então, agora, fazendo a provocação a você, Sidival, a condição de juiz, o que pode levar ao convencimento? Obviamente, além das marcas físicas, porque não me parece ser muito crível que vai deixar a marca no corpo inteiro do indivíduo. Existe algo que é possível que a gente identifique? Me parece que não, sendo sincero. Me parece que não. Como você falou, a análise que a gente tem é muito sumária. É bem certo que o CPP estabelece que a força policial deve ser estritamente necessária para o cumprimento. Mas só que isso é uma análise completamente casuística, né? Primeiro, a gente não sabe se a força utilizada
desbordou do necessário, e também a gente não sabe, como você falou, se aquela força efetivamente foi praticada pelo agente de segurança contra o preso. Eu costumo partir da premissa da presunção de legalidade, né, e de veracidade da atuação do agente público. Quando há uma acusação feita pelo custodiado contra o agente de segurança, me parece que ele inverteu para si o ônus de comprovar aquilo que ele está alegando. Né? Mesmo sendo a pessoa que está numa situação de vulnerável, se você pensar do ponto de vista de uma dinâmica processual, você não tem como tomar como verdadeiro tudo aquilo que foi dito, sob pena de estar sendo injusto para com o agente de segurança. Né? E eu acho que isso, como você falou, atrai para a defesa, para o advogado, a necessidade de ser diligente com a produção dessa prova. Claro que existe prova que perece, né, que a gente precisa produzir de forma muito rápida, mas existem outras que não se tem como produzir naquele momento curto, né, de uma audiência de custódia. Só pegando um gancho aqui, lá na minha comarca, em Itaberaba, eu tenho uma orientação, eu tenho uma boa relação, muito boa relação com a Polícia Militar, a Polícia Civil, porque dentro do controle externo da atividade policial, a gente não pode só reprimir. Eu vejo muito na prática que a ausência de conhecimento meio que jurídico da Polícia Militar, e eles não sabem o resultado, às vezes são muito imediatos, né? Eles querem aquele resultado imediato, quer que aquela pessoa seja presa porque ela cometeu um crime, mas ele não vê o que vai levar, se aquela ação penal vai ter futuro. Então, sim, é necessário que o membro leve as decisões. Isso eu fazia muito do Dr. Matheus Moitinho. Ele era muito legalista, todo juiz é legalista, mas ele garantia ao extremo a legalidade do ato, e mandar um abraço para ele, que é amigo dos dois, né? Então, o que eu comecei a fazer lá em Itaberaba? Eu pegava as decisões de Matheus Moitinho, Dr. Matheus Moitinho, e fazia palestras com a Polícia Militar e a Polícia Civil, aqui, ó. As prisões que vocês estão fazendo estão gerando isso aqui. Coisa simples, por exemplo, é comum no auto de prisão em flagrante dos condutores terem o mesmo depoimento. Dr. Matheus Moitinho entendia que era ilegal. Só que, assim, devido à celeridade, ao trabalho, às vezes os policiais eles repetem. Só que isso estava dando ilegalidade no ato de prisão. Aí comecei a fazer, olha, a decisão de Matheus é essa. Levei através de palestra, e ilegalidade por abuso, por adentramento domiciliar. Qual é o entendimento do juiz, do STF, do STJ? Está aqui, ó, a decisão. Cabe também ao membro isso. Não vai o juiz fazer a palestra, o advogado fazer palestra para a Polícia Civil e Militar. Cabe o membro que tem um controle externo levar esse conhecimento para eles. E a minha orientação era o seguinte: nos casos de essa alegação dos comandantes, tem casos que o preso dentro da cela da viatura está se batendo para apresentar. Eu falei, ninguém tem câmera? Cabe também ao policial filmar, tirar foto, justificar para a gente, porque o juiz não é, nem o promotor, nem o advogado, não é perito ali naquele momento. E é necessário que apresente ali na mesa os sinais para a gente poder averiguar. Então cabe ao advogado, cabe ao policial militar preservar pelo ato, e se houver algum desvio, ele tentar assegurar também, filmar para que não recaia sobre ele, e o advogado colher elementos para que se prove que houve essencialmente uma tortura, né? Deixa eu só pegar esse gancho, assim, eu tenho uma visão do direito penal um pouco mais, eu não digo eficientista, porque essa expressão acabou tendo uma conotação de ser contrário ao garantismo, e que na verdade não é isso que representa. Então, a gente pode falar num garantismo integral, sabe? Algo que propugna por um garantismo integral. Eu acho que uma persecução penal ineficiente não homenageia o princípio democrático, né? Porque o princípio da proporcionalidade tem como seu viés que se impeça a proteção insuficiente, né? A gente tem mandados de criminalização na Constituição justamente para que isso seja colocado em efetividade. Isso é muito comum a gente ver do lado do aparato estatal da persecução, Ministério Público e Polícia Militar, e muitas vezes, por parte dos policiais, eles, querendo fazer um bom trabalho, se excedem e não percebem muitas vezes que esse excesso deles milita contra o seu próprio trabalho.
né? E essa é uma dessas situações. Muitas vezes se perde uma prisão em flagrante, se perde uma colheita probatória unicamente por um excesso. Então, às vezes, e essas atuações como a do Ministério Público são muito salutares, porque você ensina, isso é uma andragogia, você mostra como ser feito um procedimento adequado, com os rigores da lei e de forma eficiente, né? E eu acho que isso é densificado quando se tem uma audiência de custódia. O mais legal aqui desse nosso debate é que nós estamos traçando um perfil de atuação do advogado, do Ministério Público, do julgador, do policial militar. Isso aqui tá uma verdadeira aula, viu? A gente está trazendo informações para todos os lados. Mas a realidade